E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, antes de começar a aula de hoje, quero pedir encarecidamente, né, que você que considera o nosso trabalho, você que considera, né, e entende que o que nós fazemos aqui é muito relevante e que precisa ser anunciado às nações e que alcance mais corações, você precisa comentar aqui no nosso canal. Porque se você não comenta, infelizmente é assim, irmãos. O algoritmo ele vai entender que o vídeo não é tão relevante. É bom você, de repente, fazer um feedback comigo no privado, você fazer um feedback lá nos grupos. Beleza, mas comente aqui também, né? Porque quanto mais o algoritmo ele entende que as pessoas estão comentando, mais ele vai impulsionar. Não esqueça também de curtir e compartilhar. Tudo que você faz aqui, sendo até dando dislike, né? O YouTube vai entender que a pessoa viu o vídeo. E ao ver o vídeo, isso foi tão relevante que ele interagiu. E aí o algoritmo vai lá e vai começar a impulsionar o vídeo para as outras pessoas. Essa é a forma que você tem como estar ajudando a levar essa palavra, esse evangelho também a pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Amém? Então, irmãos, vamos lá. Eu quero falar com vocês agora a respeito do Templo de Ezequiel e eu vi um vídeo de um irmão, estava passando ali no YouTube e acabei vendo um vídeo de um irmão hoje cedo pela manhã. E olha que interessante, né? Ele colocou alguns argumentos que são argumentos amilenistas, tá? Não à toa, ele é da Reforma. Então, assim, eu quero trazer esses argumentos para esse vídeo, tá? E já fique sabendo que esse slide, na verdade, esse PowerPoint, né, esse slide, tanto faz, né, já está em PDF, ele vai ficar disponível no link que você vai ver aqui nos comentários fixo, que é do Google Drive, tá? Lá já estão disponíveis todos os slides que eu já utilizei, aliás, a maioria, né, com isso já perdi, das nossas lives que nós fizemos, tá bom? Então quero começar aqui, ó, respondendo a questões sobre o Templo de Ezequiel. Vamos para o primeiro argumento, vamos lá? Ó, Ezequiel é símbolo da aliança e por isso, assim como Deus se relacionava no templo com o povo de Israel, neste templo espiritual, Deus se relaciona com o seu povo de forma simbólica. Essa é uma afirmativa, né? Ele está afirmando isso e eu respondi da seguinte maneira, olha só. Se partimos deste princípio de que Ezequiel simboliza uma aliança, então a ressurreição de Ezequiel 39 deve ser simbólica também. A vitória da guerra contra Gog e Magog também deve ser simbolizada. Se você tem a liberdade de considerar ele o símbolo da aliança, eu considero o símbolo da restauração. Então você veja aqui que a ideia, né, é linkar Ezequiel a uma figura que tudo que ele ensina ali é simbólico, e é o símbolo da aliança. Gente, ele é o símbolo da aliança, então ele é o símbolo da restauração, porque ele prega muito sobre a restauração. Agora, da onde que se tirou essa ideia que ele simboliza a aliança? Isso é uma coisa que foi tirada da cabeça do autor. Em nenhum momento o texto aponta para isso, o símbolo da aliança. Todos os profetas, a missão de todos eles é resgatar o povo à aliança. Mas a aliança que Deus fez com os nossos pais é resgatar a ideia de não quebrar o compromisso, a aliança, né, que Deus fez com o povo. Essa é a missão de todos os profetas. Sendo assim, então Jeremias também é um profeta da aliança, Isaías também é um profeta da aliança, Obadias, Jonas e tantos outros são profetas da aliança. Então a ideia de se trazer de volta, guardar, né, proteger a aliança, isso é inerente a todos os profetas. E não é por causa disso que eu vou dizer, porque ele é o símbolo da aliança, eu vou ter que ensinar que as profecias são alegóricos, porque são símbolos. Isso aí não tem nem pé nem cabeça. Então, por exemplo, Zacarias também ele fala muito de aliança, né? Ele vai falar ali do novo espírito que será dado, né, de graça e de súplica. Então, quando ele profetiza o jumentinho, então o jumento tem que ser simbólico, porque aí no caso, né, ele é o símbolo também da aliança.
Então Jesus não deve entrar com um jumentinho dentro de Jerusalém. Ele carrega sobre si, o leva sobre ele, né, um espírito de humildade. Então eu posso interpretar literalmente. Isso não é um argumento que nem me sobe nem me desce. Tá, vamos lá. Deus transformou todo o padrão cerimonial do Antigo Testamento em algo glorioso em Cristo Jesus. Bom, mais uma vez, é um argumento que carece de mais explicações. Eu não posso simplesmente pegar o livro de Ezequiel, gente, pegar aqui, ó, vamos pegar aqui essa Bíblia aqui, ó, vou pegar aqui, ó, a Bíblia, né, o livro, pegar os 40 capítulos, né, vamos pegar aqui uma folha, vamos imaginar que essa folha aqui, ó, essa folha aqui seja Ezequiel 48, né, vou pegar aqui, né, Ezequiel 40, 48, ó, essa aqui, irmãos, ó, isso aqui é simbólico. É isso que estão fazendo. É isso que estão fazendo. Isso aqui não é simbólico, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Para eu afirmar que isso é simbólico, eu preciso explicar toda a simbologia. Eu não posso simplesmente afirmar que é simbólico. Eu tenho que explicar a simbologia. Ó. Quem são os príncipes de Ezequiel que pecam, que casam? Olha só, preste atenção. Que pecam, que casam, morrem, têm filhos. Não pode herdar a terra sagrada, gente. Olha aqui, ó. Não podem herdar a terra sagrada. Tem gente que linka o príncipe de Ezequiel. São 3 príncipes em Ezequiel, tá? Tem o príncipe de Ezequiel 39, né? Que ali vai chamar de príncipe, né? E ali, de fato, é Jesus. Tem o príncipe de Ezequiel 37, ali não pode ser nem Jesus e nem o príncipe de Ezequiel do 40 ao 48. O príncipe de Ezequiel 37 ali é o anticristo. O príncipe de Ezequiel 39 é Jesus, mas do 40 ao 48 não é nenhum dos dois. Então, cada capítulo vai falar do príncipe e ele tem a sua particularidade mediante ao contexto. Esse daqui, por exemplo, ele não casa. Aliás, esse aqui, por exemplo, ele peca. Ele casa, ele morre, ele gera filhos e ele não herda a terra sagrada. Como é que pode Jesus não ter direito à terra sagrada? Como é que se me explica essa história? Jesus não ter direito à terra sagrada, irmãos? Isso é um absurdo. Aí nós temos aqui os textos, né? O príncipe comete pecado. Isso não é nunca. Isso pode ser comparado aos textos lá da lei de Moisés, porque os textos da lei de Moisés estão dando uma ênfase a homens que viveram na época de Moisés. Então, esses homens que viveram na época de Moisés, sim, eles pecaram, e para isso existe uma pancada de lei. Agora, quando você pega esses textos aqui e aplica a Jesus, não pode estar se referindo a um homem que peca. É a mesma coisa que você encontrar uma profecia para a igreja no Antigo Testamento dizendo, e então, né, o meu servo Jesus, o pecador, aí você diz, mas todo servo peca. Não, impossível uma profecia estar apontando para Jesus dizendo que ele tem pecado. Quando a lei diz que o sumo sacerdote tem que fazer expiação pelos seus pecados, é porque de fato existiu um homem, sumo sacerdote, que cometeu pecado e teve que fazer expiação. Esse sumo sacerdote é a figura de Jesus que levou sobre ele nossos pecados. Aqui não está falando de alguém que vai existir e vai simbolizar Jesus. Não. Aqui já está dizendo que esse cara no futuro comete pecado. É muito diferente. E além dele cometer pecado, né, o príncipe tem rei, no reino milenar tem filhos, ele morre e deixa herança para os filhos, e por isso que existe lá meus príncipes, porque não é um príncipe só, são vários príncipes, e o príncipe não pode morar na região sagrada. Tá todas as referências ali. Deus transformou todo o padrão cerimonial do Antigo Testamento em algo glorioso em Cristo Jesus. Vamos ver? Então, para eu poder dizer que, na verdade, esse é o argumento anterior, eu estou caminhando nele ainda, para eu poder chegar a essa conclusão, eu tenho que, obrigatoriamente,
trazer luz aos textos. Como eu disse, eu não posso pegar o pacote, amassar, jogar para trás e dizer isso aqui é Cristo e igreja. Porque existem textos ali que comprometem essa explicação que os amilenistas dão. Então, quem são os levitas? Primeiro eu perguntei quem é o príncipe e mostrei por que não pode ser Jesus e nem ninguém da igreja. Quem são os levitas que não podem entrar no santo lugar, mas foram castigados a ficarem fazendo serviços secundários e ficarem apenas de vigias nas guaritas? Quem são? Vamos ler o texto? Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Preste atenção. Levarão sobre si a sua iniquidade. O que nós temos a ver com os levitas que pecaram lá? Eu vou levar sobre nós as iniquidades deles? Isso tem a ver com a nova aliança? A nova aliança é assim? Então, tá lá os levitas que pecaram e eu hoje, como igreja, né, a transformação gloriosa de Jesus é que eu levo os pecados dos levitas. É isso? Tá. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos ofícios das portas da casa. Então, essa galerinha aqui, ela não pode entrar no santo lugar, eles ficam nas portas da casa. Que casa? Do templo, né? E servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante eles para o servir. Olha aí, um grupo fazendo sacrifícios para outro grupo, para expiar pecados de outro grupo. Isso é igreja? Eu faço expiação do pecado do outro? Aonde que isso simboliza na igreja? Quando que eu faço expiação de pecado de outro? Isso é igreja? Igreja faz isso hoje? Vamos lá. Para lhes ministrar diante dos seus ídolos. É porque, ó. Porque, né? Cadê aqui, ó? Porque lhes ministraram lá no passado diante dos seus ídolos e fizeram uma casa de Israel cair em iniquidade. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a igreja? Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. Olha aí, de novo. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Peraí. A igreja é o próprio sacerdócio. A igreja, toda a comunidade, da cabeça aos pés, é sacerdotal. Como é que esse grupo aqui não serve no sacerdócio? Como é que é isso? Como que esse grupo não serve ao sacerdócio? Existe algum grupo de pessoas dentro do corpo de Cristo que é da ordem de Melquisedeque que não vai servir o sacerdócio de Melquisedeque? Olha só, nem para se chegarem a alguma coisa de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas. Gente, isso aqui é impossível conseguir ler isso daqui e dizer que isso é igreja. Mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Então eu levo sobre minha vergonha, que eu não sei quem cometeu lá no passado, e por causa desses pecados que eles cometeram lá atrás, agora eu, como igreja, nova aliança, nenhuma condenação há, né, uma nova criatura, eu não posso servir ao sacerdócio, eu não posso me achegar às coisas santas, porque um fulaninho de tal lá no passado cometeu um pecado, agora eu estou pagando pato por causa dele. Isso é igreja. Isso é igreja, tá? Então vamos lá. Contudo, eu os constituirei guarda da ordenança da casa em todo o seu serviço, em tudo que nela se fizer. Ou seja, vai ficar de vigia na guarita, naquela escala lá, onde ficam 3 levitas, né, na guarda ali, de um lado, 3 do outro, nas dimensões das 6 guaritas que tem, o norte, sul e do leste, do oriente, né? Então ficam ali os levitas servindo de guarda. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a igreja? Isso é igreja? Isso é igreja? Você tem realmente a coragem de dizer que isso aqui é igreja? Tá bom.
Vamos lá. Deus transformou continuando, né? Todo o padrão cerimonial do Antigo Testamento em algo glorioso em Cristo Jesus, né? Mais uma vez, eu estou dando a continuidade desse questionamento agora no terceiro slide. Ó. Quem são os zadoquitas que somente eles têm o direito de entrar no santo lugar? Vamos ler o texto. Mas o sacerdote levítico, os filhos de Zadok, porque tem os filhos de Zadok que vieram da tribo de Levi, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim. Eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. O que isso tem a ver com a igreja de novo, né? Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servir e guardarão a minha ordenança. Então, quer dizer, de repente, né, um filho de Deus que é descendente de Zadok, ele tem mais privilégio do que um filho de Deus que é descendente de Levi. Seria isso daí? E um filho de Deus da tribo de Dan? Ah, mas as tribos não existem mais. Não é isso que eu estou lendo aqui. O que eu estou lendo aqui são gerações que Deus está vendo, que ele consegue captar, né? E está mostrando que essas gerações que Deus consegue captar, ele está observando ali quem é quem. Ele está partindo do princípio da descendência, e não de descendência espiritual, porque na descendência espiritual eu não sou filho de Zadok e nem filho, né, de Levi, eu sou filho de Abraão. Certo ou errado? Então, olha só, eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servir e guardarão a minha ordenança. Gorros de linho estarão sobre as suas cabeças e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Ué, um filho glorificado vai suar? O que tem a ver suor com isso? Isso aqui está mostrando que são pessoas carnais e não glorificadas. O que tem a ver suor? Não pode suar quando estiver trabalhando, se estiver pregando numa igreja, fazendo serviço santo, não posso ficar suando. Aqui está dizendo que não pode suar. Tá? E não raparam a sua cabeça, nem deixaram crescer o cabelo, então aí Paulo já pecou, porque ele rapou a cabeça, volta no azireado. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças, ou seja, com um corte curto. O que isso tem a ver com a igreja? Eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomaram virgens da linhagem da casa de Israel. Você vê que isso aqui é uma lei que vai contra a lei de Moisés, porque na lei de Moisés se podia casar com viúva, tá? Mas tinha que ser da linhagem de sacerdotal. Aqui nem com viúva pode casar, ou seja, caramba, você imagina, né? A viúva, ela permanece viúva até casar de novo. Ela pode casar, até onde eu entendo, só que não vai poder casar com o sacerdote. Lá no reino milenar, porque você imagina, o marido dela morre e estamos no ano 100 do reino milenar. Ela vai ficar 900 anos solteira, né? Então, poder casar ela pode, só que ela não pode casar com um sacerdote. O que isso tem a ver com a igreja? Tá? Então, ou viúva que for viúva de sacerdote. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, né? Para se contaminarem. Então quer dizer que hoje, se eu me aproximar de alguém morto, vou me contaminar? Mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Então, você vê que se eu tentar simbolizar isso, não vou conseguir. Porque eu não posso me contaminar com gente que não é meu parente, mas com gente que é meu parente eu posso me contaminar. Como que eu vou explicar isso? Contaminar é pecado. Deus está dizendo que quando for parente eu posso pecar? Então, não tem como você aplicar isso para a igreja. E depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias, e no dia que ele entrar no lugar santo, no ato interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus, né? Ezequiel 44, 15 e 27. Aplica isso para a igreja, isso aí. Tenta aplicar. Para ver no que vai dar. Quem são esses povos do leste e oeste? Leste e oeste que está errado, tá, irmãos? Eu vou consertar aqui, norte e sul, tá? Que entram no complexo do templo somente em dias de festa solenes para dar uma oferta ao Senhor pelos seus pecados, sendo guiados pelo príncipe do templo. Eles não fazem parte da igreja? Porque se ali representa a igreja, ali representa a igreja. Não é isso? Então, todo mundo que está dentro daquele contexto, porque entrou no complexo, tem que ser igreja.
Tem que ser igreja. Então, quem é essa galera aí que não é igreja? Não é? Aliás, ninguém que está ali é igreja, né? Estou te dando aqui N motivos para te mostrar isso. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, será pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe, olha só que tem para você ver que aqui não é Jesus, e o príncipe entrará no meio deles, está aqui, ó, e o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem. E saindo eles, sairão todos. Então, o príncipe, ele é o guia dali, ele é o guia, é ele o que organiza, tá, toda a solenidade. Mas existem textos que no momento em que o povo está ali adorando, ele está ali também no meio do povo adorando a Jesus, tá? Quem são eles? Aí tá, vamos continuando, né? O príncipe estará adorando ao Senhor no sábado e nas festas da lua nova junto com o povo. Olha aí, Ezequiel 46:2. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Do ladinho ali, né? Em frente à porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. E ele adorará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Então, ele está ali junto com o povo, está vendo toda a cerimônia e ele adora ao Senhor junto com o povo. Ali não é Jesus. Mais uma vez, gente, não confunda, não vai dizer que esse camarada que peca é Jesus. Esse camarada que morre é Jesus. E não tem nenhum indício de ressurreição. Diz que morre e fica morto. Ali não fala só do templo, mas de 12 tribos, que por um acaso essas tribos não são sacerdotais. Como que fica essa restauração gloriosa na igreja, onde das 12 tribos e mais a porção do príncipe, só os sadoquitas são sacerdotes e o restante das tribos espirituais não são? Não é porque se você está enxergando ali que todos os que fazem parte daquele conjunto de textos e capítulos de Ezequiel 40 ou 48 é igreja e é Cristo, então não pode abrir espaço para gente que está ali dentro e não é igreja, não é Cristo. Não pode. Então, como que fica no reino de Deus, né, isso? Ter o príncipe Jesus, ter os sadoquitas sacerdotes, ter levitas que foram rebaixados para guardas e serviços secundários, tem um povo que não é nenhum dos três, aí tem um príncipe que não pode nem morar na porção sagrada, não pode nem ali ter uma casa, não pode nem morar no santo lugar, aí fica ali perto, mas não pode morar. Aí tem outro crente que é lá da tribo de Dan, que fica lá em cima, não fica nem próximo da... Que coisa estranha isso aí, muito estranho, muito estranho. Então, para você ver, gente, a profecia de Ezequiel, do 40 ao 48, e a partir do capítulo 47, vai mostrar que todo o complexo é como um relógio. Não tem como funcionar sem bateria, sem pulseira, sem número, sem tudo que envolve um relógio. Um relógio ele tem que estar igual uma ratoeira. Tem que estar tudo funcionando. Se você tira a base da ratoeira, não funciona. Se você tira a mola, não funciona. Se você tira aquela parte de ferro, não funciona. A ratoeira tem que estar todos os componentes funcionando ao mesmo tempo. Assim como um relógio. O Ezequiel do 40 48, ele é uma construção de textos que para ele funcionar, todas as peças têm que estar encaixadas, todas elas, funcionando tudo ao mesmo tempo. Não tem como você apenas tirar um elemento de Ezequiel e desconsiderar os outros. Todos eles funcionam, todos eles estão ligados, interligados uns com os outros. A disposição do local, o território, tudo. Então, por exemplo, você vai ver aqui, ó, as tribos, né?
E nós temos essa porção aqui. Essa porção aqui, ela não é nenhuma tribo. É o que eu chamo de 13ª tribo. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Entendeu? De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para baixo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 para cima. E aqui no meio é como se fosse uma 13ª tribo. Olha o tamanho de terra que ela está tomando. O que é isso? Existem 13 tribos na restauração. E que nome é esse? O nome dessa porção aqui é a porção do príncipe. Então você não pode pegar e ficar estudando um pedacinho só isso aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, né? E desconsiderar tudo que está sendo falado, que está ao redor dela. E aí você tem esse pedaço grande. E aí você tem essa porçãozinha aqui. E dentro dessa porção você tem o templo. Aí aqui debaixo do templo uma cidade chamada Jeová está ali. Tá vendo aqui do lado, ó? Aqui do lado é onde mora o príncipe. Essa parte aqui, o príncipe não pode morar. Não pode. Ele tem acesso, ele vai lá, mas ele não pode morar ali, está proibido de morar na porção mais sagrada. E tem gente que ainda acha que aquilo é Jesus. É impressionante. É impressionante. Os levitas podem morar, os sadoquitas podem morar, mas o príncipe não pode. Então você não pode só pegar o templo e a igreja. Não é só, o texto não fala só de templo. O texto fala da restauração das 12 tribos. O texto fala de uma 13ª porção de terra, onde é dividida em duas partes para a porção do príncipe. No meio é onde moram as sadoquitas e levitas. E dentro dele, aqui, você dando mais um zoom, aqui, lá no centro dessa porção, é onde você encontra o complexo do templo. Porque o templo mesmo é só isso aqui, ó. O templo é só isso aqui. Tudo isso aqui é um complexo. E aí dentro do templo ainda tem mais divisórias. Onde você vê o santo lugar e o santo dos santos. Entendeu? É isso daí. E esse aqui é o edifício ocidental. É como se fosse um salão, né? Um palácio ali. Aí, isso aqui são o quê? São pessoas? Deus está mostrando a construção de pessoas? Tá. O Senhor veio habitar em nós pelo Espírito. Sim, nós somos a morada de Deus, a casa do Pai. O templo, o santuário, edifício, as pedras vivas, a carta, eu concordo com tudo isso. Porque nós somos a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro. Acontece que ali não se refere à igreja, ali é uma outra história, exclusiva aos judeus, que não nasceram de novo. E isso acaba entrando em contradição com o argumento que diz que tudo ali no templo se refere à igreja. Mas mesmo aqueles que estão ali no templo e no complexo, e nas tribos, porque é o templo, o complexo, é o templo, é o átrio, é o complexo, é o quinhão ali, né? É a porção do príncipe e são as 12 tribos. São diversas divisões, tá? Mas mesmo aqueles que estão ali no templo e no complexo e nas tribos, somente um grupo, os sadoquitas, tem acesso ao Santíssimo Lugar. Nem o príncipe, nem os sacerdotes levitas têm esse acesso. Isso jamais pode ser aplicado à igreja. A água que flui do templo de Ezequiel é a mesma água viva do Cordeiro, sendo que na continuidade do texto se revela que seria impossível espiritualizar o texto. Vamos lá, Ezequiel 47:10. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estabelecer as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Aqui fala que fora do templo, bem abaixo dele no sul, do Mar Morto do lado leste, do mar, de En-Gedi a En-Eglaim,
terão muitos pescadores por causa da abundância de peixes. Então, quer dizer, a água vem saindo de lá do templo, tá? Deixa eu pegar aqui outro slide aqui para você ver melhor. Aqui, ó, a água vem saindo daqui. Aí vem até aqui, aí vem descendo, obedecendo. Em Engendi, é como se fosse aonde está essa primeira linha aqui, ó. Um pouquinho, quase perto de onde está escrito Mar Salgado. E em Englaim, aqui embaixo, no finalzinho do mar, bem aqui. Então aqui, ó, em Engendi e em Englaim, tá? Essa parte aqui estará cheia de pescador, porque haverá uma abundância de peixe, porque a água saiu daqui do santuário e foi vindo e encostou no Mar Salgado, tá? E nessa parte aqui, até aqui embaixo, estará repleto de pescadores. O que isso tem a ver? Que isso pode ser aplicado na igreja? Ah, isso pode aplicar porque é a salvação de almas, que não sei o que, não sei o que lá. Então vamos continuar lendo o texto, aí olha só. Né? Ezequiel 47:11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Ou seja, ainda haverá partes ali que não, ainda que tenha contato com a água, ela não se tornará doce, continuará salgada. E por quê? Vamos continuar lendo. Aqui mesmo as águas sendo purificadas, essa parte do charco, ela não se purifica, ainda que essa água a tenha tocado. Ela é deixada para o sal. E por que para o sal? Porque o sal ele é usado nos holocaustos. Está aqui, Ezequiel 43:24. E oferecer-los-ás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-lo-ão em holocausto ao Senhor. Então está aqui, ó, vai ser servido como sal, deitarão sal. Então tem que ter sal ali, tá? Ou seja, a parte que não é purificada, presta atenção, a parte que não é purificada é justamente para se fazer os holocaustos de santificação. Faz sentido isso para a igreja? A parte que não foi purificada, ela vai servir como parte da purificação do pecado no homem. Não tem como aplicar isso para a igreja, porque o que não é purificado vai servir como purificação no mundo espiritual. Entendeu? O templo deixou de ser a casa de Deus depois de ser destruído no ano 70 depois de Cristo. São argumentos milenistas, tá? Então, mesmo depois, aí eu respondendo, então mesmo depois do derramado do Espírito, esse templo ainda era a casa de Deus? Porque na cabeça desse camarada, o templo só deixou de ser a casa de Deus quando foi destruído. Enquanto não tinha sido destruído, ali não era a casa de Deus. Mas o derramamento do Espírito aconteceu 37 anos antes da destruição do templo. Aí eu coloco aqui, ó. Então ficou aí 37 anos sendo depois do derramado do Espírito. Então quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pô. Pode muito bem coadunar uma coisa com a outra. Nós sermos templos do Espírito e irmos no templo adorar o Senhor como os apóstolos iam. Uma coisa não vai afetar a outra. O homem ele pode ser a habitação de Deus e mesmo assim adorar Jesus em um local de adoração. Qual o problema? Qual o problema? Tá aqui, ó, Apocalipse 7, 14 e 15. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E o servem de dia e de noite no seu templo. Esse templo aqui é o santuário que está lá no céu. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Que aqui já trata do reino milenar, a gente servindo no templo lá no céu. Tem um santuário lá no céu. Qual o problema de servir Deus no santuário? Qual o problema? Sendo que aqueles que estão servindo lá no reino milenar não se aplica à igreja, porque tem uma série de coisas ali que não se pode aplicar para a igreja. Fica impossível aplicar para a igreja. É impossível. Qualquer tipo de forçação de barra pode acabar gerando até uma heresia, como esses que dizem que aquele príncipe ele é Jesus. Que não tem como aplicar para Jesus, é impossível. Então você está vendo aqui, né, que está clarissimamente mostrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Durante 37 anos, debaixo da nova aliança, o povo ia adorar Jesus, os apóstolos iam adorar Jesus lá no templo. Qual o problema? Foi lá daquele local lá que Deus derramou o Espírito. Qual o problema? Qual o problema? O que eu não posso dizer é que Deus só está ali.
né? Aí não. Agora, no reino milenar, o Senhor estará ali. Porque ele vai estar no Monte Sião e o templo estará em cima do Monte Sião. Qual o problema nisso? Ele não tem que estar em Jerusalém? Ele não tem que estar em um local sentado? Vai ficar o quê? Em céu aberto o tempo todo, chovendo, pegando garoa? Não, ele vai ficar em céu aberto. Ele vai ter que ter um local para poder estar ali, né? Normal, qual o problema? Qual o problema? Quero saber qual o problema. As profecias que não se referem ao templo de Zorobabel, ela se refere ao Cristo e à igreja de Cristo. É isso que ele está dizendo. Minha resposta: para isso você deve responder à questão de toda a complexidade do templo. Porque para chegar a essa síntese, é necessário que se resolva primeiro as questões formuladas até o momento. Não se pode chegar a essa conclusão sem fazer uma exegese dos textos verso por verso. E simplesmente fechar o livro com 9 capítulos e centenas de versos complexos e dizer: isso é Cristo e a igreja. Que muitos fazem isso. Pega os 9 capítulos, né? Isso aqui é Cristo e a igreja. Isso aqui é Cristo e a igreja. Né? Não pode, irmão, isso não faz parte de nós que queremos uma restauração da igreja. A gente não ensina dessa forma, não. A gente não ensina assim, não. Isso é errado. Nós somos sacerdotes deste novo templo, dizem, né, os amilenistas. E perfeito, nós somos sacerdotes desse novo templo. Novamente, teria que voltar à questão número 2, né, lá no inicial. Porque ali nem todos que trabalham dentro deste complexo são sacerdotes qualificados para exercer a função de quem realiza o sacrifício. Você está percebendo, irmãos? O pessoal aqui está usando esses argumentos, mas eles não estão nem aí para a questão complexa do templo. Estão se usando esse argumento de uma forma generalizada, como que se todo mundo que estivesse ali fosse sacerdote. Não é. Não é. E como se o templo fosse, né, as 12 tribos, tudo junto. É como se o templo fosse uma grande casa e dentro desse templo, as 12 tribos estivessem todo mundo morando ali dentro ali. E não é assim. Não pode. É proibido. Está escrito isso. Está escrito isso. Está escrito que quem são das 12 tribos ali não são sacerdotes. Os sacerdotes moram na porção sagrada. Moram na porção sagrada. Então eu não posso uma hora dizer que as 12 tribos é a igreja, e quando que a profecia diz que só é sacerdote quem mora na porção sagrada. Eu estou afirmando uma coisa que a profecia diz outra. Então aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quem realiza o sacrifício? Se ali fosse o símbolo da igreja, levitas, o príncipe e todos os povos teriam que quebrar a regra e viver a nova aliança, tendo direito a entrar no Santo dos Santos. Não pode. Nem os próprios sacerdotes levitas podem fazer isso. Coisa que é proibida na lei do templo, porque a lei do templo é diferente da lei de Moisés, tá, gente? Não fica pensando que é o retorno da lei de Moisés, porque não é. Existem diferenças ali a tal ponto de que na lei de Moisés era proibido, né? E que nessa lei se pode fazer, como, por exemplo, colocar degraus no altar. Era proibido pela lei de Moisés colocar degraus no altar, e na lei do templo tem que colocar degraus no altar. Mas somente na nova aliança, por meio do sangue, onde todos entram com ousadia pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Ali não é ordem de Melquisedeque, nem profeticamente, nem hipótese alguma, né? Pois a profecia determina limites e diversas proibições até entre os sacerdotes. Ali representa nós que oferecemos o nosso próprio corpo como sacrifício vivo a Deus, como aroma suave e tal. Bom, vamos lá. Interessante que até o príncipe deste templo também oferece sacrifícios pelos seus pecados. Ali em Ezequiel, as ofertas têm horas, dias e modo de preparo para cada pecado. Nada disso existe no Novo Testamento, na Nova Aliança. O que a Nova Aliança fez? Pegou todas essas ordenanças que estavam lá na lei de Moisés e trouxe para um arrependimento sincero. Foi isso. O que está em Ezequiel é uma profecia para o futuro, então não pode estar escrito assim, tá? Já vi um intérprete dizer que Deus falou desta forma para o povo entender na linguagem deles. E eles, lendo esses textos, eles entenderiam o quê? Porque a desculpa é o seguinte: não, Deus falou dessa forma para o pessoal entender.
o que vocês acham que eles entenderam? Eles entenderam isso? Que seria Jesus vindo e restaurando a igreja? Uma série de ordenanças, como construir o templo, porque o texto fala para construir o templo, tá? O texto em Ezequiel manda construir. Não tem nada na Bíblia ali que manda construir. Tem sim, tá? Tá lá, o anjo diz, tá passando passo a passo pelas formas, o tamanho, o modelo, diz para ele fazer ele ia construir conforme foi passado. É a mesma palavra utilizada lá para Moisés no Sinai. Construa, só que ali a tradução diz construa, né? Conforme te foi mostrado no Sinai. Aqui não diz, nossa tradução construa, diz faze, mas é a mesma palavra. Então, se o texto está mandando construir, é construir o quê? Pessoas, é isso? Vai lá e construa pessoas? Quem são as guaritas? Quem são as portas? Eu sei que a porta é Cristo, mas ali tem 6 portas, né? De todas as portas, uma fica fechada quase que o dia inteiro. E só o príncipe, que nem sacerdote pode abrir essa porta. Tá, vamos lá. Você vê como é que Deus ele fez tudo detalhado na sabedoria do Espírito, justamente porque ele saberia que haveriam homens contradizentes. Queria ficar pegando, né, o texto de Hebreus para poder aplicar e desqualificar o profeta Ezequiel, colocando apóstolo contra profeta, botando profeta contra apóstolo, os dois guerreando, degladiando ali. Só que o livro de Hebreus é um livro aplicado para a igreja, não aplicado para judeus, que vai estar na carne lá em Israel, tá? Então, o que eles iriam entender? Né? Jesus voltando, nunca nenhum judeu entendeu assim, e nem entendem. Todo judeu messiânico de todas as escolas, ao ler esses textos, as interpreta do jeito como está escrito. Até porque ali não é sombra, mas uma profecia para uma futura realidade. Você pega um judeu messiânico que crê em Jesus, que nasceu de novo, que tem o Espírito, pergunta para ele se ele entende que isso é simbólico. E ele vai rir da tua cara. Ele vai rir da tua cara. Os judeus, irmãos, os judeus mesmo, quando leem o texto de Ezequiel, eles dizem que preferem não comentar. Eles acreditam que Elias vai voltar, né? Antes do Messias, que ele precisa preparar o caminho do Messias, né? Na mente deles ali. Eles dizem que Jesus não, esse Elias que vai vir em pessoa, né? Vai explicar Ezequiel para eles. Porque eles preferem não comentar. Porque existem ali muitas palavras que vai contra a lei de Moisés. Tanto é que Ezequiel é apelidado de segundo Moisés, porque ele está trazendo uma outra legislação, uma legislação diferente da legislação mosaica. Então, como é que faz? Então, muitos até quiseram tirar esse livro, não tornar ele como canônico, porque ali tem muitas ordenanças que batem de frente com a lei de Moisés, mas Deus não permitiu. Então, o que eles fizeram? Então, a gente vai deixar o livro aqui, né? Ezequiel é um profeta mesmo, mas eu não sei o que é. Isso aqui para mim é complexo, não vou blasfemar, não vou comentar. Deus sabe, e Elias, quando vier, ele vai explicar pra gente o que significa. Pronto, irmãos, é melhor e é mais fácil você simplesmente dizer que não sabe do que ficar tentando dar uma de sabichão. Porque pelo menos eu estou interpretando literalmente e dando as explicações. O problema é quando você quer espiritualizar e vai dar esse chabu todo aí. Melhor dizer que não sabe. Não entra no ringue, não desça para brincar no playground, cara. Porque os textos são muito claros. O templo foi abolido. Eu até acreditaria nisso se não fosse essas profecias que tanto amilenistas como preteristas e outros não conseguem explicar. Sempre jogam Hebreus na conta. Mas Hebreus tem um destino que é para o sacerdócio real da ordem de Melquisedeque. Ali em Ezequiel, os ofícios não são da ordem de Melquisedeque. Focar só no templo é um erro. Ali não tem só templo. O templo é pequeno demais diante de todo um complexo de coisas. Neste caso, se ali é o templo igreja, né? Templo igreja, obrigatoriamente o príncipe ele teria que ter direito a morar na porção sagrada onde está o templo. E nem isso ele pode. Ele está proibido de ter um local ali na porção sagrada. Ele reside nas regiões paralelas, mas na região sagrada ele não pode.
E todas as tribos também teriam que ser sacerdotes. Gente, é simples assim. É simples assim. Então a gente encerra aqui, né, essa matéria, essa aula. E não esqueça de comentar, deixa aí um comentário, uma pergunta, tá bom? Para que a gente possa impulsionar esse vídeo para que ele alcance o máximo de pessoas possíveis, amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.